Olá, minha gente. Voltei para falar ainda sobre geometria, mas agora sobre geometria analítica. E o que significa geometria analítica? A geometria analítica, meus amigos, é uma ponte que liga a geometria ao cálculo, à álgebra, se você prefere. Então, significa que quando você tem um problema ligado à geometria analítica, você pode resolver o problema ou geometricamente, ou algebricamente, ou através de cálculos. Muitas pessoas atribuem ao René Descartes como o grande criador da geometria analítica, mas não foi só ele. Na verdade, um outro matemático chamado Pierre de Fermat teve uma participação tão importante quanto Descartes, mas para a posteridade foi o Descartes que ficou como o grande matemático responsável. Do Descartes, nós tiramos aí uma coisa chamada de plano cartesiano. Esse cartesiano vem do nome do René Descartes. E o que é um plano cartesiano, gente? Um plano cartesiano é um sistema de coordenadas, é um sistema de eixos onde nós vamos colocar pontos. Vamos dar uma olhadinha nisso? Veja só. Gente, um sistema cartesiano é um sistema de posicionamento. Mas eu vou posicionar, como eu disse, pontos. Mas para fazer uma comparação, você imagine quando você ouve falar em GPS. O que é o GPS? O GPS é um sistema de posicionamento global por satélite. Então, muitos carros, quando saem de fábrica hoje em dia, ou caminhões, enfim, eles têm esse dispositivo que, se por acaso forem roubados, podem ser localizados. E o que é o tal do GPS? É um posicionamento de onde o automóvel ou o caminhão está no planeta Terra. O que eu vou te mostrar agora também é um sistema de posicionamento, só que muito mais simples, claro, muito menos sofisticado. E esse sistema posiciona o ponto. Dê uma olhadinha aqui comigo na figura, olha só. Nós temos ali um ponto que eu chamei de P, e esse ponto, gente, tem as coordenadas x e y. Então, se você descer aqui para o eixo x, vai ter um valor numérico, e se você for aqui para a esquerda no eixo y, vai ter um valor numérico. O eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. E quando você fala os dois juntos, o x e o y, você está falando as coordenadas do ponto, ok? Quando você marca as coordenadas dos pontos, você tem uma localização para eles. E essa localização depende do x e do y. Vamos ser um pouquinho mais exatos? Veja só. Nós temos aqui, gente, o plano chamado de plano cartesiano. Alguns chamam de sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Cheio de pompa, né? Sistema de coordenadas é um sistema de posicionamento. Cartesianas, homenagem ao René Descartes. Ortogonais, porque os eixos formam 90 graus. Essa região aqui, gente, é chamada de primeiro quadrante. Ó. O primeiro quadrante é onde o x é maior do que zero e o y também. O x e o y são positivos. Beleza? Primeiro quadrante, o x é positivo e o y também. Segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Ou seja, o x é menor do que zero e o y é maior do que zero. E o terceiro quadrante? No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também. Em outras palavras, o x é menor do que zero e o y também é menor do que zero. E o quarto e último quadrante é aquele que tem o x maior do que zero, x positivo, e o y menor do que zero, o y negativo. Então, por exemplo, eu vou te dar um ponto, você me diz em que quadrante está. Vamos lá? O ponto de coordenadas -3 e -5. Em que quadrante fica? -3 é o x, -5 é o y. Os dois são negativos, em que quadrante isso acontece, gente? Em que quadrante os dois são negativos? No terceiro quadrante. Então, esse ponto está no terceiro quadrante. Certo? Agora, imagine que eu tenho dois pontos, tá? No mesmo quadrante ou em quadrantes diferentes, e você quer calcular a distância entre os dois. Para calcular a distância entre os dois, nós vamos usar um teorema que você conhece muito bem, que é o teorema de Pitágoras. Como é que é mesmo o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Com o teorema de Pitágoras, nós conseguimos calcular a distância entre dois pontos no sistema cartesiano. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Distância entre os dois pontos. Temos aí, gente, então, o ponto A e o ponto B, ok? E eu quero achar a distância entre os dois. Eu vou chamar essa distância de D maiúsculo. Repare que o triângulo retângulo tem os dois catetos e esse D que eu citei seria a hipotenusa.
Legal? Então, a hipotenusa é o maior lado, representada pelo D. E os catetos? Gente, o cateto aqui na horizontal é a diferença entre os valores de x do ponto B e de x do ponto A. xb menos xa. E aqui, o cateto vertical, no posicionamento que nós temos, é a diferença entre os valores de y. É o y do ponto B menos o y do A. yb menos ya. Como esse triângulo é retângulo, a gente usa o teorema de Pitágoras, certo? Usando o teorema de Pitágoras, nós ficamos com o seguinte. D ao quadrado é igual xb menos xa ao quadrado. Tanto faz se você faz xb menos xa ou xa menos xb, porque você vai elevar ao quadrado e o número vai ficar positivo. Tá? Veja que xb e xa estão entre parênteses. Mais, abre parênteses, yb menos ya, fecha parênteses ao quadrado. Então veja que eu usei o teorema de Pitágoras. O que você pode fazer? Você pode tirar a raiz quadrada. Certo? Tanto faz deixar d ao quadrado ou tirar a raiz quadrada. Aí você tem a fórmula da distância entre dois pontos. Ok? Mas não esqueça, caso você não lembre da fórmula, use o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras resolve o problema tranquilamente. Certo? Bom, distância de dois pontos é muito usado para resolver uma série de situações, mas não é só isso. Nós temos mais coisas importantes pela frente. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Reta por dois pontos. Bom, gente, imagine que nós temos os dois pontos e por esses dois pontos vai passar uma reta. Tá? Quando você tem uma reta que passa por dois pontos, você pode achar de até maneiras diferentes. Você pode achar usando funções, você pode pegar as coordenadas dos dois pontos e substituir numa reta. Como é que é mesmo a expressão de uma reta lá na parte de funções? Y igual a ax mais b? Pode ser. Daí você substituiria as coordenadas dos pontos e montaria um sistema. Essa é uma maneira. A outra maneira é essa que a gente vai ver agora. Veja só. Você monta um determinante... Determinante, professor? Peraí, a gente não está falando de geometria analítica? Mas a ferramenta de cálculo é um determinante. Você monta assim, ó, veja só. Tipo, bota as barras de determinante e coloca as coordenadas do ponto. 2 e 5 na primeira coluna, 0 e 1 na segunda coluna, x e y na terceira coluna. E repete, faz mais uma coluna onde você repete a primeira coluna que era 2 e 5. Então fica assim, vamos lá, de novo. 2 e 5 na primeira coluna, 0 e 1 na segunda coluna, x e y na terceira e 2 e 5 na última. Fecha o determinante igual a 0. Aí você resolve esse determinante. Resolve. Faz as diagonais principais, legal. Faz as diagonais secundárias e aí você vai cair na seguinte equação. 5x mais 2 menos 2y menos x igual a 0. E isolando o y igual 2x mais 1. Onde o 2 representa o coeficiente angular dessa reta e o 1 representa o coeficiente linear. Que seriam lá o nosso a e b ou m e n que nós vimos lá na aula de funções. Ok? Então essa é a equação da reta que passa por dois pontos. E se eu tiver um ponto só, professor? Bom, daí você vai ter a equação da reta que passa por um ponto, ou também chamada de equação do feixe de retas. Vamos dar uma olhadinha nessa equação do feixe? Veja só. Então você tem lá um desenho, veja só. Equação do feixe, nós temos o ponto P. As coordenadas do ponto P são x0 e y0. Ok? E repare que tem várias retas passando pelo ponto P. Essa palavra feixe, pessoal, significa isso. É uma quantidade de retas que passa por ali. Certo? Bom, observe que essas retas têm todas inclinações diferentes, mas o importante é que você tenha as coordenadas do ponto P. Repetindo, x0 e y0. E aqui está a equação do feixe. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. O que é o m? O m é o coeficiente angular da reta. Tá? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá? Dá uma olhadinha nesse exemplo agora. Vamos encontrar a equação da reta que passa pelo ponto P, entre parênteses, 2,3, e tem coeficiente angular igual a 2. Minha gente, basta substituir as coordenadas do ponto, que são 2 e 3. 2 é o x e 3 é o y, certo? Então você substitui o 2 no lugar do x0 e o 3 no lugar do y0. E ele deu o coeficiente angular. Veja, o coeficiente angular vale 2. Então você substitui o coeficiente angular no lugar do m. Aí você efetua os cálculos e chega à seguinte reta. 2x menos y menos 1 igual a 0. Então nós vimos, gente, como encontrar a equação da reta que passa por dois pontos